Olá, meus amigos, saudações a todos. Estou aqui mais uma vez com a oportunidade de dar a minha contribuição a esse nosso estudo que é tão enriquecedor, que é tão importante e ao mesmo tempo tão prazeroso de participar. Dando continuidade, à leitura da aula passada, eu vou ler a pergunta 171, que está no capítulo 4, Pluralidade das Existências, na segunda parte, que chama Justiça da Reencarnação, e é uma pergunta simples, mas a resposta ela é muito profunda. Então, eu vou fazer a leitura, como eu sempre faço, e um breve comentário para que a gente possa desenvolver essa leitura e esse estudo no nosso grupo, E antes, pedindo a Deus, nosso Pai, pedindo aos nossos mentores e ao Mestre Jesus que nos iluminem, que nos auxiliem, permitindo que a gente tenha um bom estudo e permitindo que a gente possa absorver o máximo do ensinamento desse estudo. Pois bem, questão 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Resposta. Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir: um bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão? E aí continua, eu acredito que é um adendo, continua a questão assim: todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhe proporciona os meios de consegui-la, com as provas da vida corpórea, mas, na sua justiça, permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos no seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não teria tratado com imparcialidade. Então, assim, a questão continua, a resposta continua, o comentário, mas é importante a gente perceber, que a lei da reencarnação ela é a prova da justiça de Deus, pois Deus não seria justo se umas pessoas tivessem a salvação eterna e outras um castigo eterno, ou mesmo a gente vendo as coisas no mundo, por que algumas pessoas nascem em condições tão precárias de saúde, mentais ou mesmo financeiras, e outras tão abastadas, com muita saúde, com muito dinheiro, muita riqueza, ou com muitas possibilidades, e só a reencarnação é que ela nos dá uma prova dessa justiça de Deus, porque todos nós vamos passar por todas as situações. Todos nós ou já fomos ou seremos ricos, ou já fomos ou seremos paupérrimos, ou já fomos ou seremos saudáveis ou não, e aí nós teremos todas as variáveis, as condições que serão necessárias para o nosso crescimento, E assim, como se fosse no colégio, uma criança que não conseguiu aproveitar bem as lições e não foi bem nas provas, ela não é expulsa do colégio, Ela não recebe um castigo para o resto da vida. Ela faz o ano que vem o mesmo ano. Ela continua
ela vai ter mais experiência, mais bagagem, vai passar de maneira mais fácil, né? Ou não, né? Caso também não aconteça, ele vai ter uma outra chance, mas a cada chance que ele tiver, ele vai ter mais facilidade pela experiência e por tudo mais. Então é como se fosse uma escola, que nem a Terra, ela sempre pode se entender ela dessa forma, né? A gente vai, se a gente passou, conseguiu passar nas provas, demonstrar que aprendeu as lições, a gente passa para uma nova etapa. Caso contrário, a gente refaz até que a gente aprenda. E dando continuidade, a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus. Com respeito aos homens de condição moral inferior, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece no meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. O homem tem a consciência da sua inferioridade, encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que agiram melhor que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços, ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que no fim da sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois essa experiência tardia não estará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Então esse finalzinho, ele acabou me lembrando, né, de uma história, acho que foi contada pelo Divaldo Franco, em que uma senhora acho que era uma senhora de 80 e poucos anos, ela entrou para a faculdade, se formou, né, estava tentando se formar, tudo, e com muito esforço, né, ela estava... E questionaram ela, né, aí um amigo perguntou, mas você vai entrar na faculdade agora, você está entrando, vai voltar a estudar, vai fazer arquitetura, né, por que isso? É porque na próxima, ela brincou, né, a amiga do Divaldo, ela falou que na próxima encarnação eu quero ser uma ótima arquiteta, então eu já vou começar a estudar por essa. Então veja só, né, gente, se a gente fosse medir a nossa vida pelos anos em que a gente esteve, em que a gente está aqui na Terra, seria muito injusto, é muita chance perdida, é muito conhecimento que a gente deixa de adquirir, porque imagina todo o conhecimento, né, e todas as coisas bonitas que existem na Terra, e a gente não poder aproveitar. Por quê? Porque se a pessoa viver 100 anos, ela não vai conseguir. E isso também diz respeito às nossas provas, né? Então a reencarnação, o que ele chama aqui do dogma da reencarnação, né? Ela é nada mais, nada menos do que a prova da justiça de Deus. É o que mostra como Deus pode nos dar sempre uma segunda chance, sempre um recomeço. Quem nunca cometeu um erro e não pensou, eu gostaria de passar uma borracha em tudo que eu fiz e começar de novo. Se eu pudesse fazer isso, eu faria tudo diferente. E o que é a reencarnação? A gente nasce com o esquecimento das nossas vidas passadas. Então, de repente, se eu fui uma pessoa muito ruim na vida passada, eu acabei tendo, né, uma nova oportunidade sem lembrar daquilo, né, para me culpar, para me martirizar. E com a experiência eu poderei ter chance de ser uma pessoa melhor, né? Então, assim, não existe... nós todos somos criados para o bem, né? Uns vão chegar mais tarde, outros vão chegar mais cedo, mas todos nós vamos chegar, né? Então, fica aí esse primeiro comentário, né, da justiça da reencarnação, e que a gente possa desenvolver esse tema aí agora com mais calma, com mais tranquilidade no nosso grupo. Mas é um tema muito interessante porque eu pessoalmente posso falar que foi essa ideia que me fez voltar à ligação com Deus, né? Acreditar nessa justiça de Deus, porque a lei da reencarnação, ela nos dá esperança, ela nos dá alívio, nos dá conforto, né?
E por isso que a doutrina espírita, ela nos mostra, ela nos apresenta essa lei de Deus, que é a lei da reencarnação, que é nada mais, nada menos do que a justiça de Deus. Então espero que a gente possa desenvolver esse assunto agora, né? Agora no grupo, e com muita paz e com muito amor. Até mais. Obrigado a todos.